Bom, hoje a gente está começando o assunto manifestações do Espírito ou dons do Espírito. Você está animado? Amém. Eu estou crendo que vai ser um mês maravilhoso. Amém. Que a gente vai colocar um fundamento que vai nos capacitar a viver uma plenitude gloriosa de Deus para essa igreja no que tange as manifestações do Espírito. Amém, irmãos? Amém. Quantos sabem que nós somos avivados? Amém. Que a gente é do fogo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus! Aleluia! O glória! Meio fraco aí. Quem é do fogo, dá uma glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Eu sou do fogo também. Tem gente que não acredita, mas eu sou. O glória! Mas eu gosto de fazer o que a Bíblia diz. Eu não gosto de inventar moda. Eu não gosto de seguir instinto. Eu gosto de seguir a vontade e a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Por quê, pastor? Porque Deus é que criou esse negócio do mover do Espírito, não fui eu. Então, o mover do Espírito não é como eu gostaria que ele fosse. O Espírito Santo não vai fazer o que eu acho que ele deve. Amém. O Espírito Santo é Deus. Amém, irmãos? Ele diz como é, nós nos submetemos e então temos um canal completo para que flua a coisa. É como a eletricidade, né? Se você não fechar o circuito, a eletricidade não passa, mas quando as coisas estão todas ligadas, então a eletricidade tem a chance de passar e fluir e causar o resultado desejado. Nós estamos enfrentando isso aqui porque em algum lugar tem um fio solto. Amém, irmãos? Amém. E a gente não quer fazer isso aqui com o mover do Espírito. A gente quer que tudo funcione plenamente a todo vapor. Amém. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no texto-chave para a questão das manifestações do Espírito, inclusive o texto que lista as manifestações do Espírito, que é 1 Coríntios, capítulo 12. A gente vai ler esse texto e nós vamos hoje... Eu estou muito animado para essa mensagem de hoje, porque eu penso, e Paulo mostra que na igreja de Coríntios era a mesma coisa, que existem muitos exageros e distorções no assunto das manifestações do Espírito. Amém, irmãos? Amém. O que é muito triste. Eu penso que isso acontece por causa de uma influência mística que o nosso país tem. Amém, irmãos? E a gente é de fato muito dado a misticismos. Não sei se a gente no Brasil, por causa da nossa história, ou se a humanidade é assim, mas o fato é que esse misticismo muitas vezes atrapalha o entendimento dos dons do Espírito e mistura as coisas. Está comigo, irmãos? E o apóstolo Paulo nos deu o caminho das pedras para a gente não atrapalhar o mover do Espírito e para que ele flua livremente no nosso meio. Amém? Amém. Então, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, eu vou ler o texto e depois nós vamos fazer um caminho versículo por versículo, tá bom? Diz assim, versículo 1: Irmãos, eu não quero, diga, não quero, que vocês sejam desinformados ou ignorantes a respeito dos dons espirituais ou das manifestações espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus ou maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços ou ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, diga, o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos.
7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Diga também concedida. Concedida. Amém? Amém. Não possuída. Amém. Não dominada. Amém. Ela é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Aqui vem a lista dos 9 dons. A palavra de sabedoria. A outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, sendo também, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber um só Espírito, porque também o corpo não um só membro, mas muitos. Amém? E aí ele vai entrar naquela parte, se o pé disser que no seu corpo, não deixa de ser do corpo, o olho não pode dizer para a mão, não preciso de você, e por aí vai. Amém, irmãos? Amém. É um texto bastante conhecido. Eu acho curioso, o apóstolo Paulo traz 3 listas de dons. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo... Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Nas 3 listas que o apóstolo Paulo traz dos dons, são os dons ministeriais em Efésios 4, os dons do Espírito aqui, e outros dons ministeriais que apoiam, que atuam na igreja lá em Romanos 12. Nos 3 exemplos, Paulo compara a atuação dos dons com a atuação do corpo humano. Amém, irmãos? A gente gosta de pegar as metáforas e criar doutrinas próprias, né? Por exemplo, a Bíblia diz que quando nós aguardamos a Jesus, nós aguardamos Jesus como a noiva aguarda o noivo, que era um elemento cultural da época. Amém, irmãos? Então a igreja saiu dizendo que é noiva, que tem que se arrumar, que vai viver um romance com Jesus. A igreja é noiva porque espera o noivo, só isso. Está me amando ainda? Amém. Aí a Bíblia diz que nós somos corpos para mostrar a diversidade da operação dos dons. Amém, irmãos? Aí o pessoal diz, eu sou Jesus, que eu sou corpo. Menos, Batista. Menos. Ele está falando que a igreja é uma só, mas tem várias atuações diferentes. E não é porque temos atuações diferentes que somos mais ou menos corpo, mais ou menos importante. Sim. Amém. Apenas temos funções diferentes. Sim. A função não expressa valor. Eu vou dizer de novo. A nossa função não expressa o nosso valor diante de Deus e jamais deveria expressar nosso valor diante das pessoas. Amém. Amém. Eu não sou mais espiritual, mais santo, mais amado por Deus, ou mais importante porque eu sou o pastor da igreja. Amém. Eu fui salvo pelo mesmo sangue de Cristo que você. Amém. Não há diferença nisso. Amém? Deus, na sua soberania, decidiu que eu serviria a Ele no pastoreio. Amém. De quem é a glória disso? Dele. Amém, irmãos? Amém. Eu não tenho nada a ver com isso. Até porque se eu fosse escolher, eu seria profeta. Mas não rolou nada. Eu não tenho nem cacuete de profeta. Mas eu queria, mas não sou. Nem um sapateado. Nada.
Quando você vai ler lá no livro do irmão Rei, características do profeta, primeiro, o profeta tem visões e revelações. Quantas você já teve? Pastor, já teve alguma visão? Nenhuma. Nem vulto. Acredito, continuo crendo que um dia vai, mas até agora nada. Céu aberto, visão aberta, mas graças a Deus por aqueles que têm visões. Amém, irmãos? Amém. Creio demais, sou muito abençoado, de fato. Estou no ministério por causa de alguns profetas de Deus que ministraram ao meu coração, mas eu não sou. Soberanamente Ele decidiu que eu ia operar de outra forma e eu apenas o obedeço nisso. Amém, irmãos? Amém. Então, não é à toa que a metáfora do corpo relacionado à igreja está sempre ligada com dons, mostrando que todos temos o mesmo valor, somos um só corpo com funções e atuações diferentes. Amém, irmãos? Mas vamos lá para o versículo 1 e vamos começar a fazer essa leitura para entender isso. Hoje nós não vamos detalhar os dons, nós temos um mês inteiro para isso, amém, irmãos? Amém. Eu quero que você fique comigo, a gente vai falar bastante sobre oração em línguas, sobre batismo no Espírito Santo nesses dias, vai ser uma grande bênção, mas hoje a gente vai entender a lógica de como e o que são os dons do Espírito, amém? Amém. Então vamos lá, irmãos. Não quero, versículo 1, a gente vai versículo por versículo aqui. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados ou que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Então, primeira conselho de Paulo, e isso aqui acontece, deixa eu te dar um pouco do contexto histórico do que está acontecendo aqui. A igreja de Corinto, provavelmente você já ouviu falar sobre isso, era a mais confusa e problemática igreja do Novo Testamento. Não sei se você sabe, mas cada uma das cartas da Bíblia, à exceção aquelas que são endereçadas a pessoas diretamente, como Timóteo, Tito e Filemão, ou Judas, essas cartas são escritas para igrejas, né? A carta de Romanos foi escrita para os crentes de Roma, a carta de Efésios para os crentes de Éfeso, as duas cartas de Coríntios para os crentes de Corinto, amém, irmãos? Para a igreja de Corinto. E de todas essas igrejas, a igreja de Corinto era uma loucura. Ela vivia uma crise de identidade entre seguir o evangelho e seguir a filosofia grega. Amém, irmãos? É por isso que no início da primeira carta, o apóstolo Paulo fala: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Ele está falando de Sócrates ali. Está comigo, irmãos? Amém. Sócrates era aquele que não afirmava coisa alguma, apenas perguntava, porque ele dizia: só sei que nada sei. O inquiridor desse século que Paulo fala lá não é o diabo, não, é Sócrates. Porque ele está escrevendo para um povo grego, amém, irmãos? Que queria misturar o evangelho com a filosofia, amém? Mas na época do primeiro século a coisa era mais complicada, porque além de amantes da filosofia, eles também eram extremamente pagãos, amém, irmãos? Amém. Em Corinto haviam mais de 13 templos de entidades diferentes, fora que sobre a Acrópole, né, a montanha ao lado da cidade, havia um grande templo à deusa Afrodite, a deusa do amor e do sexo. Com isso, obviamente, entendemos que a cidade era de uma extrema promiscuidade. E tudo isso tinha na igreja. Paganismo tinha na igreja, filosofia tinha na igreja, sexo livre tinha na igreja. Era uma igreja um pouco confusa. Está comigo, irmãos? Agora, olha que loucura. Essa igreja adorava o dom de línguas especialmente, e os dons do Espírito adorava esse dom. E o apóstolo Paulo diz, no primeiro capítulo dessa carta, que eles tinham a abundância dos dons, de fato, os dons operavam lá em Corinto. Amém, irmãos? E isso nos diz algumas coisas muito, muito importantes. E eu quero que você segure na sua cadeira aí. Porque a gente adora falar, e assim, a gente vê alguém operando no dom, daqui a pouco vê a pessoa cometendo um pecado e fala assim: ué, mas como é que pode? Estava profetizando na igreja e agora está pecando. Isso é totalmente bíblico, a igreja de Corinto está aqui para provar. Eita, glória. Está me amando ainda ou não? Dom do Espírito não é prova de espiritualidade. Amém. Eita. Sei.
Se estamos desejando os dons do Espírito, para que a gente fique mais espiritual, para que o povo entenda como a gente é cheio de Deus, procure outra coisa. O dom do Espírito não prova isso. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus disse que não seria pelos dons que seríamos conhecidos, mas pelo fruto que damos seríamos conhecidos. É o fruto do Espírito que mostra a sua espiritualidade. Amém. Amém? É o fruto do Espírito que é contrário às obras da carne. E o que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é a prova da espiritualidade. Não os dons. Então os dons não servem para nada? Servem para muita coisa, mas a gente precisa entender o motivo certo deles. Amém, irmãos? Outra coisa importante é entender que pode ser que Deus derrame mesmo dons sobre pessoas que precisam deles por uma questão de urgência. E Deus vai usar quem Ele quiser. Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Alô? Inclusive o pastor Bud e a irmã Madiana, eles gostavam muito de falar isso quando eles percebiam alguém que estava ficando muito inchado porque estava sendo usado nos dons. Pastor Bud, especialmente a irmã Madiana, tinha essa habilidade de chegar na pessoa e falar: parabéns, querida, chegou no nível da jumenta. Nossa. Amém? Vou baixar a bola, dá uma baixada nessa bola aí. Amém? Então, veja, a igreja de Corinto tinha sérios problemas e tinha a operação dos dons. Então não devemos confundir as coisas. Amém, irmãos? Amém. Isso quer dizer que a gente não deve desejar os dons de forma alguma. Esse mesmo capítulo vai dizer que nós devemos desejar ardentemente os dons. Amém, irmãos? Amém. Mas não confundir as coisas. Por isso mesmo ele começa o capítulo ou a sessão da carta que vai falar dos dons. Ele começa dizendo a seguinte frase: eu não quero que vocês sejam ignorantes. O problema da bagunça nos dons é que a gente acha que pode usar eles como se fosse uma coisa mística, sobrenatural, que ninguém explica. Dom não explica. Deus moveu, eu fiz o que Deus falou, eu não sei, eu não entendo nada. A primeira coisa que Paulo fala sobre os dons: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Aleluia. Mover do Espírito não é loucura que ninguém explica. Amém. Tem doutrina sobre, tem explicação. Tem coisas que ele vai dizer que o Espírito fala e coisas que ele não fala. E nos dá com isso material para que a gente julgue o que é do Espírito e o que não é do Espírito. Amém. Aleluia. Ele vai dizer tanto aqui como no capítulo 14 e em Tessalonicenses capítulo 5 que nós devemos, por exemplo, julgar a profecia. Alô? Amém. Como é que eu julgo a profecia? Isso é Deus falando. Ficou quieto aqui. Meu Deus. E tem um cheiro de queimado, de neurônio religioso queimado. É uma coisa maravilhosa. Amém, irmãos? Amém. Julgue a profecia. Se eu não tenho doutrina para julgar a profecia, eu vou julgar como? Alguém se levanta no meio da igreja. Eu gosto de assistir séries no Netflix que são antigas, assim, medievais. E eu estava assistindo um em particular que mostra aquele período de caça às bruxas, né, na período medieval, na Europa especialmente. E essa série tinha um julgamento de duas mulheres que não seguiam lá a regra do cristianismo vigente da época e foram listadas como bruxas. E no julgamento a pessoa chegava lá: eu vi um anjo que me disse, essas mulheres são bruxas. E todo mundo acredita. Porque o caba chegou e disse que viu. E é assim que a igreja deve agir, é. O cara levanta e fala: assim diz o Senhor, e começa a falar, todo mundo cala a boca e aceita? Não. A Bíblia diz que nós devemos julgar todas as coisas, reter o que é bom e se afastar de toda a aparência do mal. Amém. Então tem coisas que eu vou reter, tem coisas que eu vou rejeitar. Não é porque a pessoa diz, assim diz o Senhor, que eu vou engolir. Não é porque a pessoa diz que viu que eu aceito. Mas primeiro, eu preciso não ser ignorante a respeito dos dons. Porque se eu for ignorante a respeito dos dons,
eu vou ser iludido e enganado. Amém, irmãos? Amém. Mas pastor, você está falando isso aí, parece que todo mundo faz de má intenção. Não é não, tem gente que até bem intencionado. Mas eu não sei se você já ouviu falar que existe algumas questões da nossa mente muito engraçadas, como por exemplo, histeria. Uma pessoa pode estar envolvida pelo sentimento do momento e está tão desejosa de ser usada e fazer parte daquilo que a sua mente cria uma imagem. Verdade. Alô? O nome disso é histeria. Não, mas isso não acontece na igreja. Não acontece não. Está me amando ainda? Amém. Amém? Pastor, você está matando os dons. Estou não, irmãos. Eu estou querendo abrir terreno para que eles fluam livremente. Amém. Eu quero que os dons operem. Amém. Mas eu quero que eles encontrem canais limpos para que eles encontrem o fim desejado. Amém. Você está me amando ainda? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Com respeito aos dons, não quero que vocês sejam ignorantes ou sejam desinformados. Versículo 2, vamos lá. Não fecha a Bíblia, tá? Que a gente vai ficar, e vai ser só esse capítulo aqui hoje. Versículo 2: vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Irmãos, eu não posso deixar de notar a semelhança de Corinto com o Brasil. Corinto era uma cidade que ela não era praiana, mas ela ficava no meio do caminho entre dois portos. E como você deve saber, as cidades antigas portuárias eram extremamente promíscuas, porque recebiam gente e todo tipo de cultura, de tudo quanto é lugar do mundo. Os marinheiros, né, os marinheiros que ficavam dias no mar só vendo homem, eles chegavam no porto, eles queriam, né, orar, jejuar, esse tipo de coisa. Então, cidades portuárias eram extremamente promíscuas. Essa cidade era a base de dois portos. Você está comigo? E ela foi reedificada aproximadamente 100 anos antes. Ela foi grande no período da Grécia, entrou em decadência quando o Império Grego ruiu, mas ela foi reedificada pouco mais de 100 anos antes de Paulo escrever por Júlio César, o primeiro pré-imperador, né? A partir de Júlio César que surgiu o Império Romano. Era só uma república, mas com Júlio César surgiu o Império Romano. E Júlio César queria povoar a cidade de Corinto. O que ele fez? Pegou tudo quanto era vagabundo, que não tinha lugar para viver no Império, e jogou tudo lá. Amém, irmãos? Era uma cidade rica, promíscua, pagã e amante de filosofia. Parece um país que você... Você conhece um país que tem essas características? Portuário, promíscuo pra caramba, cheio de misticismo. Conhece um país assim, não? Cheio de filosofia variada. Conhece? Sim ou não? Parece, não parece? Bom, aí Paulo fala para eles o seguinte: vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme eram guiados. E eu acho, irmãos, muito importante Paulo colocar isso aqui. Por quê? Porque é possível cair na vala de ver semelhanças entre manifestações idólatras e a operação dos dons. Tanto é possível que estava acontecendo com os coríntios e Paulo fez questão de notificar que isso era um perigo. Amém, irmãos? E ele notifica isso mostrando uma grande diferença. Quando ele usa a expressão aqui, deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Essa palavra traduzida por conduzir aqui é literalmente ser levado à força. Então veja o que Paulo está colocando. Quando vocês eram pagãos, nas religiões que vocês seguiam, vocês eram levados à força pelos ídolos mudos. Não é assim a manifestação do Espírito. Amém? Amém. O Espírito Santo não leva ninguém à força. Amém.
Amém, irmãos? O Espírito Santo não força ninguém. Amém. E como a gente está aprendendo a julgar as coisas, vou te dar uma dica aqui. Quando alguém você fala, irmão, eu não podia me controlar, eu tinha que falar, opa, não é o santo que está te guiando, não, é outro. Ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14 que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele chega mesmo a listar, em caso de havendo profetas falem 2, quando muito 3, e os outros julguem, um depois do outro, dando ordem de como funciona. Você me ama ainda? Amém. Ai, com a boca ele culto todo mundo. Quer ver uma coisa que eu fico doido? Quando eu escuto alguém falando assim, irmão, o culto hoje foi bom. Ai, que culto maravilhoso. Nossa, foi tão bom, um mover tão grande, não teve nem palavra. Como é que é isso? Aquela coisa selvagem, um dando palavra para o outro, uma coisa assim. Nada a ver com a Bíblia. A Bíblia não ensina. Você me ama ainda? Glória a Deus. Então, precisamos ter cuidado. Manifestação do Espírito não tem nada a ver com manifestações idólatras que acontecem em qualquer outro lugar. É algo diferente. E ela não é algo que você está sob coerção, né? O Espírito Santo me pegou, me levou lá e disse, fala para ela agora. Não, o Espírito Santo não fez isso não. Pode ter sido um Espírito, não foi o Santo. Amém? Você me ama ainda? Glória a Deus. Então vocês eram guiados, vocês eram levados dessa forma, não é mais para ser assim. Aí vai, versículo 3. Por isso, quero que vocês entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por que Paulo disse isso aqui? Porque isso estava acontecendo na igreja. Ele está corrigindo a igreja. Agora, veja que confusão era essa igreja de Corinto, a ponto de no meio do fogo, no meio da unção lá do bicho pegando no culto, alguém se levantar e falar assim, Jesus é maldito! Jesus é maldito! Oh, que loucura isso! E aí Paulo diz assim, olha, ninguém que está sendo movido pelo Espírito fala uma coisa dessas. Amém. Isso me diz o quê? Isso me diz que tem coisas que o Espírito fala, mas tem coisas que eu posso saber que ele não fala. Amém. O que Paulo está nos mostrando aqui é que tem coisas que o Espírito faz e tem coisas que o Espírito não faz. E ao olhar alguém supostamente se movendo pelo Espírito, nós temos na palavra de Deus material para dizer, isso é do Espírito e isso não é do Espírito. Amém. Amém. Você está comigo, irmãos? Porque aqui particularmente Paulo está dizendo que o Espírito Santo não afirma anátema Jesus. O Espírito Santo jamais afirma que Jesus é maldito. Pelo contrário, a função do Espírito Santo é levar as pessoas a dizer Jesus é o Senhor. Amém. Então Paulo já mostra duas formas de analisar. Primeiro, ele não fala algo contrário ao Senhor Jesus e consequentemente contrário à palavra de Deus. Amém, irmãos? E toda a atuação dele vai levar a Jesus ser glorificado. Jesus mesmo disse isso lá em João, disse, eu não me glorifico, outro é que me glorificará. Porque ele virá do Pai e vai falar as palavras que eu vos tenho dito. A função do Espírito Santo, da atuação do Espírito, da manifestação do Espírito é revelar e glorificar Jesus para a vida da igreja. Amém. Não é para que a pessoa seja exaltada, não é para que a pessoa veja que é vaso, não é para dar um tapinha nas costas. A função é para que nos aproximemos de Jesus. Amém. Se um dom do Espírito não leva alguém para próximo de Jesus, para glorificar Jesus, para amar Jesus, não é o Espírito Santo operando. Amém. Amém. Amém, irmãos? Eu estou gritando porque eu estou bravo para você me ouvir. Deus me ajude a ter voz hoje à noite, tá? Amém. Amém. Tomando chá. Por isso que eu estou tomando um chazinho aqui. Não é porque eu sou besta, não. Amém? Amém? A função do Espírito é que entendamos e conheçamos Jesus Cristo. Jesus disse, quando Ele vier,
Ele vos falará todas as coisas que vos tenho dito, vos guiará a toda a verdade, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí diz, do pecado porque não crê em mim. Ou seja, eu só passo a crer em Jesus por causa da atuação do Espírito Santo. Amém. Eu sou convencido pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Nem concluir sozinho eu consigo, eu preciso do Espírito Santo para me convencer de que Jesus é o Senhor. Amém? Então, esse versículo aqui é muito importante. Mas pastor, como é que eu vou saber o que o Espírito Santo não fala? Bom, primeiro, anátema Jesus, você já sabe que ele não fala. Mas ele jamais vai falar ao contrário da palavra de Deus. Mas e se eu não conheço a palavra de Deus? Então você está na mão do Espírito de erro. Simples assim. Amém, irmãos? Porque ele nos deu a sua palavra para a gente poder julgar a profecia. Mas se a gente não aproveita para entender a palavra, ficamos à margem. Amém? Graças a Deus que temos na igreja pessoas que já são maduras e que podem nos ajudar para isso. Amém? Amém. Aliás, aconteceu a última vez que eu estive na Igreja Verbo da Vida de Goiânia, foi muito curioso. Antes de ser o pastor da Igreja de Goiânia, não sei quantos se lembram, esse culto foi um evento para jovens, em junho ou julho de 2019. Tem alguém aqui que estava nesse evento? Como eu e Marcos Freire, por exemplo? Teve um dos dias à noite um mover muito lindo, assim, muito de Deus. Uma pessoa realmente recebeu de Deus, caiu, e acho que era o pastor André ou o Marcos Freire que estava ainda ministrando para outras pessoas, e de repente aquela pessoa que já tinha recebido a oração começou a gritar coisas e falar coisas. Mas veja, o pastor ainda estava ministrando, amém? Ministrando para as pessoas, e aquela pessoa estava chamando a atenção. Irmão, eu não precisava de discernimento do Espírito para saber que aquilo era engano. Amém? Amém. Sem pensar duas vezes. Eu vi que o pastor estava ocupado, sendo atrapalhado por aquele movimento. Eu fui lá, falei, se cala em nome de Jesus. Não é uma coisa que ninguém gosta de ouvir. Curiosamente se calou. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo não trabalha com desordem. É verdade. O Espírito Santo não bagunça o culto das pessoas. Amém. Amém, irmãos? O Espírito Santo traz edificação. Amém. E revela Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, não podemos ser ignorantes a respeito dos dons. Os dons não são semelhantes a manifestações idólatras. Os dons não são coercitivos. Existem coisas que o Espírito fala e coisas que o Espírito não fala, e o Espírito sempre glorifica Jesus Cristo. Amém. 3 versículos já tem um monte de material para a gente trabalhar. Amém. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo sabia dar uma boa mensagem com poucas palavras. Eu ainda não consegui, mas Paulo conseguiu, graças a Deus. Vamos em frente, versículo 4. Ora, os dons são diversos. Amém? E graças a Deus por isso. São quantos dons do Espírito? 9 dons do Espírito. Amém, irmãos? Mas o Espírito é o mesmo. Amém? Então, não existe qualificação de dons, né? Não, assim, profecia é bom, mas bom mesmo é palavra de conhecimento. Né? Não, você fica com esses dons aí de línguas é legal, mas ó, eu opero na operação de maravilha, aleluia. Não existe isso. Amém, irmãos? Tudo vem do Espírito Santo. Amém? Está feliz com isso? Os dons são diversos. Presta atenção nesses 3 versículos aqui, porque eles são importantes. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços. A palavra serviços aqui é a palavra para ministério. Há diversidade nos ministérios, mas o Senhor, falando aqui, apontando para Jesus, então, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os ministérios são diversos, mas o Senhor, poderíamos colocar Jesus,
é o mesmo. Amém, irmãos? E então ele vai dizer, a diversidade nas realizações, mas um só e o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E eu acho maravilhoso isso aqui, como ele relaciona cada uma das três coisas com uma pessoa da Trindade. Amém, irmãos? Os dons do Espírito são variados, mas o Espírito é o mesmo. Os ministérios são variados, mas o Senhor Jesus é o mesmo. As realizações são variadas, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Amém. Amém? Quando ele fala dos 9 dons, são esses 9 que a gente está trabalhando esse mês. Quando ele fala da diversidade do serviço, ele está falando dos 5 dons ministeriais e mais o ministério de socorro. Amém, irmãos? Amém. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre e o ministério de socorros. Amém? Amém? Podemos incluir aqui também a lista lá de Romanos, capítulo 12, que vai falar de quem exerce ministério, aquele que profetiza, quem exerce misericórdia, o dom, aquele que oh meu Deus, não é generosidade, contribuição, e tem uma lista lá em Romanos, capítulo 12. Amém? São dons, são ministérios, são capacitações ministeriais, chamados ministeriais, concedidos pelo Senhor Jesus. São variados, mas qual é o mais importante? Nenhum, porque todos vieram de Jesus. Amém. Assim como os 9 dons são variados, mas todos vieram do mesmo Espírito Santo, cada dom ministerial veio de Jesus. Agora, por que ele relaciona uma coisa com a outra? E aqui está o segredo da coisa. É porque o dom do Espírito, a manifestação do Espírito, é a ferramenta para que você desempenhe o seu ministério. Amém, irmãos? Amém. Então, por que na Bíblia do pastor Júnior não tem visão? Porque no pacote de ferramentas que eu preciso para desenvolver o meu ministério, visão não é necessária. Deus entendeu assim. Amém, irmãos? Amém. Vai operar no meu ministério aquilo que o Espírito entende que é necessário para que eu cumpra a minha chamada. Amém. Você está comigo, irmãos? Amém. Por isso que dizemos que profeta tem revelações e visões. Por quê? Porque isso é o tipo de ferramenta necessária para a sua operação. Amém, amém, irmãos? Por isso que dizemos que o evangelista opera muito nos dons de cura, porque é ferramenta necessária para a operação do seu ministério. Isso não quer dizer que alguém que não seja evangelista jamais vai operar nos dons de milagre. Não, porque eu não sou evangelista e já operei dons de cura. Amém, amém, irmãos? Amém. Você está comigo? Amém. E essa questão de ferramenta, ela explica muito bem. Porque, por exemplo, eu sou péssimo com trabalhos caseiros. Semana retrasada, Carlos Alberto estava aqui, falando que ele conserta as coisas em casa, e eu pensando, por que eu chamei esse cara para falar isso aqui? Me coloquei na berlinda totalmente, porque eu sou uma tragédia. Para trocar a lâmpada eu demoro, é ruim. Virgínia é muito paciente. Ore por Virgínia, irmãos, ela está precisando. Sou péssimo. Mas eu tenho minhas ferramentas lá, e de vez em quando eu uso. Amém, irmãos? Amém. Eu sou bom com elas? É normal eu usá-las? Não, mas nada me impede de usá-las eventualmente. Amém. Você está comigo? Mas qual é a minha ferramenta? Minha ferramenta é Bíblia. Aleluia. Você está comigo? Essa eu sei usar. Essa eu sei manusear. Mas eu posso usar ferramentas que não são do meu uso diário. Mas eu não vou ter a mesma precisão e assertividade que alguém que está acostumado com manutenções ou que trabalha profissionalmente com manutenções tem. Você entende isso? Amém, irmãos? Amém. Por exemplo, o que dá você contratar um açougueiro para fazer trabalho de serralheiro? Isso aqui. Foi feito aqui na frente. Ele tinha ferramenta, mas ele devia estar cortando carne, não ferro. Eu vou perdoar ele um dia. Eu juro que eu vou perdoar. Eu vou. Eu estou culpando ele para não admitir que o erro foi meu, mas eu vou perdoar. Ai, meu Deus do céu. Misericórdia. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Todos nós podemos operar eventualmente em todos os 9 dons do Espírito. Basta o que para isso? Ser nascido de novo e batizado no Espírito Santo. Amém.
Agora, existem alguns dons que serão mais comuns na sua vida por causa do seu chamado. Você está comigo, irmãos? Por isso que ele está correlacionando as coisas aqui. Você tem a sua caixa de ferramentas. Amém? Por exemplo, o pastor Diego está aí, o pai dele está aí, e o pai dele trabalha com kart e velocidade, né? Corrida de kart e tal. Então, a caixa de ferramenta dele provavelmente é totalmente diferente da caixa de ferramenta de um eletricista. Ou tem coisas muito diferentes. Que é totalmente diferente, não sei se ainda existe isso, mas antigamente existia, da maleta do médico. Cada operação vai ter o seu jogo específico de ferramenta. Amém, irmãos? Agora, ele também diz que a diversidade, versículo 6, nas realizações. E aqui é que está o barato da coisa. Porque existem 9 dons do Espírito, 5 dons do Espírito do ministério, mais socorros, mas ainda assim é possível que 2 profetas operando no mesmo dom sejam totalmente diferentes. Porque são realizações diferentes. E Deus é glorificado em todas essas coisas. Amém, irmãos? Um pastor é mais animado, o outro é mais quietinho, o outro é mais chegado ao evangelismo, o outro gosta mais de trabalho de família. Deus é glorificado em todas as coisas. Amém. É tudo pastor operando no seu dom. Amém, irmãos? E isso só nos mostra a inutilidade da comparação. Ou do pensamento de fulano é mais ungido ou menos ungido. Fulano tem visão, ele tem visão. Me deu uma palavra maravilhosa, que cabe ungido demais. Esse pastor aí nunca teve uma visão, nunca viu nenhum anjo no culto. Esse não ora. Eu posso morrer de orar, irmão. Não vou passar a ter visão porque eu estou orando, não. Porque dom do Espírito não se compra com oração. Amém. Oração não é moeda de compra, não. A gente não manipula Deus. Olha aí, tá vendo aí, ó? Vai botando no meu banco de hora aí. Hoje foram 4 horas em línguas, tá bom? Alô? Muito bom. Não, isso não existe, não. Aí Deus, caramba, vou ter que agir na vida dele, porque tá orando tanto. É como se a oração manipulasse Deus. Isso não faz sentido, gente. Amém? Isso é um pensamento religioso, pagão e legalista. É forte. É forte. Mas parece que você não faz isso. Mas se os outros param, os que estão assistindo ali. Tomara que tenha alguém me assistindo e que consiga me ouvir nessa situação. 6. A diversidade nas realizações. Tem alguém derretendo aí, não? Não. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida. Diga de novo, concedida. Concedida a cada um. Visando o quê? Visando o quê, gente? Um fim proveitoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Orgulho é fim proveitoso? Não. Sentimento de que é orgulho, né? Mas vaidade é fim proveitoso? Não. Amém? Sanar incredulidade é fim proveitoso? Não, satisfazer, perdão. Satisfazer incredulidade é fim proveitoso? Amém? Então, às vezes eu vejo as pessoas falando assim: eu não sei por que Deus não vem e faz logo o negócio, precisa até eu ver. Porque isso não é um fim proveitoso. Deus não precisa ficar se exibindo, não. Amém. Amém, irmãos? Deus não está no banco dos réus para os questionadores decidirem se ele existe ou não. Ele é o juiz de toda a terra. Ele age como ele quer, quando ele quer. Outra coisa que as pessoas falam: pastor, você não acha que assim, hoje em dia não tem mais milagre como tinha nos períodos bíblicos?
Essa frase ela está errada por alguns motivos. Primeiro deles é que você pega a Bíblia assim como um livro só, por mais que ele seja um livro grande, é um livro só, e você lê um monte de milagres lá, e você acha que tudo aquilo aconteceu em uma semana. Mas não foi. Amém. Não é à toa que as datas da Bíblia estão lá. Se milagre acontecesse todo dia, o nome não era milagre. Desse jeito. Chama milagre porque é milagroso, porque é raro. Amém. Está me amando ainda? Amém. Aliás, deixa eu te mostrar uma coisa muito importante. Talvez você se frustre aqui, mas na verdade eu estou colocando a sua expectativa na coisa certa. Você está comigo? Amém. Na Bíblia, nós temos algumas sessões de muitos milagres. Nós temos milagres na vida de Moisés, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. Verdade. Está comigo? Amém. Que milagre Davi fez? Nenhum. Que milagre Abraão fez? Nenhum. Abraão recebeu o milagre. Você está comigo, irmãos? Amém. Está vivo ainda? Amém. Amém. Davi, Josué, viu alguns milagres como Moisés estava vivo, depois foi só guerra mesmo. Isso não quer dizer que nós não vemos na Bíblia a providência divina, Deus movendo coisas. Amém. Você está comigo, irmãos? Mas esses milagres contrários à natureza, como um mar se abrir, eles não são todo dia como a gente tenta pensar. Nem na Bíblia, nem na vida. Você está comigo, irmãos? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que o Espírito Santo não avisa que vai realizar um milagre para a gente pegar a câmera. Ó, se liga que hoje eu vou fazer um milagre lá, leva a câmera para filmar, viu? O propósito não é isso. Isso não é um fim proveitoso. Você está comigo, irmãos? Amém. Particularmente, eu sei que tem muitos amigos meus que fazem, mas particularmente, eu, Marcos Honório Júnior, nem gosto de colocar evento dizendo não sei o que dos milagres. Porque é quando o Espírito quer. Eu não posso marcar na agenda. Ó, dia 18 de janeiro, Deus vai realizar milagre. Não tem como. Talvez eu esteja chocando você, o neurônio religioso aqui está fritando com força. Aleluia. Mas como é que eu posso dizer isso, irmão? A manifestação do Espírito, ela é concedida, ela não é controlada. Amém. Amém. Você está comigo, irmão? Eu não tenho dom da palavra de conhecimento. Eventualmente, dom da palavra de conhecimento opera na minha vida. Amém. Ah, mas ele é evangelista, ele tem dom de curar. Ninguém tem dom de curar. Comumente, o dom de cura opera na vida daquele evangelista. Você está comigo, irmãos? O único que possuía isso era Jesus. E mesmo assim, entre os da sua terra, a Bíblia diz que ele não pôde realizar muitos milagres. Verdade. Você está comigo? Ele não pôde, nem quer dizer que ele não tentou. Mas se houve situações onde Jesus não pôde realizar, pode ser que na nossa vida não aconteça milagre todo dia. E eu não estou pregando incredulidade, eu só estou colocando a sua fé na coisa certa. Amém. Porque eu continuo crendo em cura, continuo crendo em milagre, só não quero você falando feito um papagaio coisas que não tem sentido. Amém. Você me ama ainda? Glória a Deus. E não confundamos milagre com providência. Amém, irmãos? Deus abrir uma porta de emprego não é um milagre, mas é uma providência de Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus conectar você com uma pessoa e um sonho que você tinha se realizar não é um milagre. A gente chamou tudo de milagre, mas não é milagre, é uma providência divina. Amém? Então, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Cada um quer dizer que ninguém tem em sua vida tudo operando. Amém. Mas qualquer um pode ser usado nisso. Não é uma possessão de quem está no culto. Amém. Você está comigo, irmãos? Pode acontecer, Deus está pregando e alguém aí está recebendo uma palavra de conhecimento.
a gente vai aprender que você não deve me interromper, porque a gente fala de educação, a Bíblia diz que isso quebra a ordem e decência do culto. Amém, irmãos? Amém. Mas nada impede de você estar recebendo aí, de você estar tendo uma visão aí. Amém, irmãos? Amém. Quantas vezes eu estou no culto e a pessoa chega, pastor, eu tive uma visão assim, no meio do culto. Amém? A questão é como nós liberamos isso, sem quebrar a ordem e decência do culto. Amém, irmãos? Amém. Mas, pastor, o que eu preciso ter para conseguir operar nos dons? O que é? O que eu tenho que fazer? Nascer de novo e ser batizado do Espírito Santo. Tá, pastor, já foi. Então, você está à disposição. A hora que ele quiser, ele vai. Mas ele nunca fez. Amém. Eu nunca tive visão. Aleluia. Queria? Queria. Já pediu, pastor? Já pedi. Teve? Não tive. Está esperando? Pô. Pelo menos um vulto. Ainda nada. Amém. A gente precisa entender que a gente não vai controlar tudo nessa vida com Deus, não. Amém. Tem coisas que é da soberania dele, a gente simplesmente vai aceitar. Amém. Amém, irmãos? Amém? E é perigoso esse pensamento de que se você orar muito, vai ter, irmãos. Uma vez foi o pastor Joselito, lá de Brasília, que me fez começar a pensar nessas coisas e buscar na palavra de Deus sobre isso. Porque há muitos anos atrás, a gente conversando, ele falou assim, Júnior, ele botou a mão nessa, falou assim, o que eu preciso fazer para Deus se mover assim na minha vida, nos dons? Aí eu falei, eu acho que você deve orar bastante, ler a Bíblia, assim, manter a vida de comunhão. A resposta é religiosa, né? Ter a vida de comunhão e tal. Eu disse, faço isso todo dia há uns 10 anos. E aí eu já não tinha mais nada para falar, né? Mas ainda não aconteceu. Eu disse, continua. Você sabe o que dizer, né? Amém, irmãos? A gente precisa aceitar que é quando Ele quer. Isso é concedido a nós. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, porque nós cremos. E quando nós cremos, existe aí é a nossa parte para ser usado. Apesar de eu não gostar dessa expressão. Amém, irmãos? Amém. Agora, a hora de usar e o que usar é com Ele. Amém. E nós precisamos aceitar isso e saber que Ele é Deus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Ele tem todas as informações. Versículo 7, mais uma vez, a manifestação do Espírito é concedida. Agora, tem uma questão aqui, linguística interessante. Sim, lembrei. Ele usa algumas palavras diferentes, né? No versículo 1, ele diz assim, irmãos, a minha tradução aqui está traduzido por a respeito dos dons espirituais. A sua está assim também no versículo 1? Mas na verdade, a palavra dons não está nesse versículo aqui. No original está a respeito das espirituais. Amém? A respeito das espirituais. Depois, ele vai usar outra palavra. Aí sim, no versículo 4, ele vai dizer, ora, os dons são diversos. Amém? E no versículo 7, ele vai usar a palavra as manifestações. Amém, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele usou 3 palavras diferentes para falar da mesma coisa. As espirituais, ou os pneumáticos, amém, irmãos? Dons, e aqui a palavra manifestações. Amém? Jesus. E isso eu também acredito que não são apenas sinônimos, e Paulo não usou elas dessa forma aleatoriamente, não. Porque elas nos trazem uma mensagem muito, muito importante. A primeira palavra, pneumáticos, é uma palavra que ela não é usada só para coisas de Deus,
mas com certeza coisas não naturais. Amém, irmãos? Coisas que não estão dentro do escopo do tempo, espaço e matéria. Amém? Então, as manifestações do Espírito jamais são consequência da vontade humana, da atuação humana, da força. Elas são obrigatoriamente coisas do reino do Espírito. Amém, irmãos? Amém. Elas são invasões do Espírito no mundo natural. E eu gosto dessa expressão, porque o que são os dons do Espírito? Nada mais do que a graça concedida a cada um de acordo com a proporção do dom. Aleluia. Então, a gente vai nas próximas aulas explicar o que são cada dom, mas irmão Reagan se separou didaticamente, de fato foi Howard Carter que fez isso, mas irmão Reagan também fala sobre isso, sobre 3 categorias de dons: dons de revelação, dons de poder e dons de expressão vocal, ou seja, dons que sabem coisas, dons que fazem coisas e dons que falam coisas. E o que é isso? Os dons de revelação nada mais é do que a graça de Deus te fazendo saber o que você não poderia saber na sua própria capacidade. Amém, irmãos? Amém. Isso vem do Espírito. Os dons de poder é a graça de Deus te capacitando a fazer coisas que na sua própria força você não poderia fazer. Assim como os dons de expressão vocal é a graça de Deus te capacitando a falar coisas que na sua própria capacidade você não poderia falar. Amém. Então, qual é a glória que a gente tem se a gente recebeu de graça? Nenhuma. Amém. A glória é dele. Amém, irmãos? Amém. Então, a primeira palavra é pneumáticos, ou seja, é do Espírito. Estou me sentindo na igreja primitiva, aqui, pregando em cavernas. Então, a manifestação do Espírito ela é espiritual, jamais humana, jamais natural. Amém, irmãos? A segunda palavra é dom. E aqui a ideia de dádiva é um presente. Amém, irmãos? Amém. Falando daquilo, de que você não paga preço para ter os dons. Que preço a jumenta de Balaão pagou para ser usada nos dons? Hein? A jumenta de Balaão estava orando quantas horas em línguas para ser usada? Amém, irmãos? A igreja de Corinto estava andando no Espírito por acaso? Não, mas Deus sabe. É um presente, é uma dádiva. Recebemos e nos alegramos com isso. Amém, irmãos? E celebramos esse presente de Deus para nós. Agora, a terceira palavra é muito legal. Eu vou até achar aqui ela no grego, que é a palavra para manifestações. Faneroses. Essa palavra, fanerose. Sabe o que quer dizer fanerose, irmãos? Essa palavra data do teatro greco-romano. Faneroses é quando o cara que estava atrás da cortina vinha para o palco. Olha que loucura. Você está comigo? Então, a manifestação do Espírito é isso. O Espírito está lá quietinho, dentro de você. Amém, irmãos? Amém. Mas de repente ele vai sair de trás da cortina Aleluia. e brilhar em cima do palco. Aleluia. Que coisa maravilhosa essa palavra, né? Isso é a manifestação do Espírito. É evidente que o Espírito apareceu para fazer alguma coisa. Amém. Você está comigo? O Espírito veio. Deixa eu até conferir se eu não estou falando besteira no grego. É isso mesmo, uma manifestação, tornar visível e observável. Exibição, manifestação. Amém? Então, a manifestação do Espírito, ela é sempre totalmente espiritual e sobrenatural. Ela é um presente de Deus para nós. E ela é a evidente aparição ou atuação do Espírito Santo. Você está comigo? Amém. E agora, antes que a gente tome choque, eu vou encerrar. Eu quero terminar apenas ainda com você, no final desse capítulo, vá comigo lá. Eu
estou me sentindo como aquela exemplo que Jesus foi curar os cegos. Eu os vejo como árvores. Eu os vejo. Eu estou vendo visão agora. Estou vendo um monte de vulto aqui nessa direção. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Você achou? Amém. Diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém? O caminho mais excelente que ele vai mostrar é o que está descrito em 1 Coríntios capítulo 13, um dos mais famosos capítulos da Bíblia, que vai falar sobre o amor, né? Inclusive cantado até por Renato Russo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o símbolo que ele tinha, e por aí vai. E olha que coisa interessante, né? Ele diz que se você está operando nos dons sem amor, você é igual o prato daquela bateria ali. Só barulho mesmo. Amém? E se for com Levi, é bastante barulho. Um barulho maravilhoso, super bem ritmado, mas é barulho. Está comigo? Amém? E ele fala sobre desejar ardentemente. Desejar ardentemente, a palavra aqui para isso, ela é literalmente queimar por isso. Amém? É ficar fervendo por isso. Então me parece que se tem alguma coisa que a gente pode fazer para operar nos dons, lembrando que ele é uma concessão, uma atuação evidente do Espírito, quando ele quer. Amém? Está comigo, irmãos? Mas o que a gente pode de fato fazer, pastor? A gente pode desejar ardentemente e pode ter a vida em amor para que seja o caminho excelente. Amém. Amém, irmãos? Pastor, como é que eu desejo? Irmãos, eu não sei, mas com Deus eu resolvo os meus desejos orando e pedindo. Tem outro jeito de desejar as coisas com Deus? Então, eu posso garantir para você, todas as minhas orações individuais, todos os dias que eu oro, eu peço para operar nos dons. Você está comigo? Amém. Já operei alguns, vou contar alguns testemunhos durante esse mês para você, dos que eu já operei. Amém, irmãos? Amém. Ainda não tive as visões de revelação. Revelações já, visões ainda não. Mas o fato é que nós devemos desejar isso. Amém? Você deve desejar os dons na sua vida. Amém. Amém? Porque você vai abençoar as pessoas. Amém. Agora, é sempre para um fim proveitoso, para que o corpo funcione. Amém. Agora eu te pergunto, o que a mão faz? A mão faz pela mão ou pelo corpo? Pelo corpo. Pelo corpo. Amém? A boca come para a sua própria glória? Não. Ela come para ela? Não. Ela come Pelo corpo. Amém? Amém. E aqui está um princípio maravilhoso dos dons. Jamais eu sou usado no dom para mim. Porque para mim, eu vivo pela fé. Isso aí. Verdade. Amém. Eu sou sempre usado no dom para abençoar o corpo. Amém, amém. E aí entra, por que a gente deseja ardentemente? Para abençoar o corpo ou pela experiência em si, de saber das coisas misteriosas? Amém? Amém. Por que a gente quer a manifestação do Espírito? Para matar a curiosidade de ver milagre ou porque alguém está sofrendo e precisando? Amém. Você está comigo? Amém. Vou dizer, Deus não vai matar a sua curiosidade. Amém. Porque você nem deveria estar curioso em primeiro lugar. Amém, irmãos? Desse Os dons, eles servem a um fim proveitoso. Amém? Você recebeu uma coisa boa hoje nessa caverna? Estamos aqui na caverna de Adulão. Aleluia. Fica de pé só um instante para a gente orar.
Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, pela manifestação do Espírito, pela atuação do Teu Espírito no nosso meio. Amém. No nome de Jesus, obrigado, ó Pai, porque o Teu Espírito se move, Ele opera, Ele causa, Ele realiza, Ele revela, Ele guia, Pai. Abrimos o nosso coração e desejamos e estamos disponíveis para a atuação do Teu Espírito, ó Pai, para aquilo que o Senhor quiser fazer, falar e revelar a nós. Amém. No nome de Jesus, para que o corpo de Cristo, o Teu corpo, a Tua igreja, seja edificada, transformada, liberta, consolada. No nome de Jesus, ó Pai, te damos o louvor, a honra e a glória. No nome de Jesus. Amém. Amém.